Arquétipo de Atena. Hoje vamos falar sobre umas questões básicas sobre arquétipos, bem de forma rápida, e já entramos em Atena. Lembrando que esta live é importante para ativar o arquétipo de Atena. Existe uma mentoria nossa, então para você que está assistindo no YouTube, é bom ter esta compreensão que existe uma mentoria nossa e que esta live ela está ocorrendo para que os nossos membros da mentoria ativem o arquétipo de Atena. Agora, nada impede que, se você, vamos supor que você não seja nosso membro, não seja membro da mentoria, e você quer entender o arquétipo de Atena, você quer ativar o arquétipo de Atena, então assista esta live. Vamos lá. Primeiro ponto importante, Atena é uma deusa da mitologia grega. Então, Atena é um arquétipo dentro da mitologia grega. Existem várias mitologias. Quando se escolhe a melhor forma de se trabalhar com arquétipo é escolhendo uma mitologia. Quando se escolhe a mitologia grega, nós procuramos o nosso arquétipo ou escolhemos trabalhar as energias arquetípicas dentro da mitologia grega, dentro do que é estudado na mitologia grega, sem misturar com outras, sem misturar com um arquétipo da mitologia nórdica, sem misturar com o arquétipo da mitologia do Egito, dos orixás, nem com nenhuma outra. Esse é o melhor a se fazer. A melhor forma de se usar arquétipos é escolhendo uma mitologia e ficando ali dentro. No que a pessoa escolhe uma mitologia, ela deve entender que todos os arquétipos ela deve ter trabalhado de alguma forma dentro de si. Sendo que ela sempre nasce com um arquétipo principal. Neste arquétipo principal, a pessoa, se ela quer evoluir, prosperar, viver com muita alegria, etc e tal, ela deve dominar aquele arquétipo pelo qual ela nasceu já, antes dela encarnar aquele arquétipo, e um arquétipo já é escolhido para a pessoa, de forma automática pelo universo. E isso vai ao encontro do propósito de vida dela. A depender do propósito de vida que a pessoa tem, que também é escolhido antes dela encarnar, o arquétipo principal pela qual ela já nasceu com ele é escolhido. Sendo que todos os outros ela deve também ter a energia trabalhada, não da mesma forma que o principal. O principal ela deve dominar. E isso se ela quer ter uma vida, né, transcendente, sublime. Nesse sentido, a pessoa saber qual arquétipo pelo qual ela nasceu é importante. Inclusive, eu vou passar na nossa mentoria um exercício para que você ache o seu arquétipo principal, masculino e o feminino. Mas as mulheres têm como arquétipo principal uma deusa feminina e os homens um deus. E sempre tem um, né, do outro lado, ou seja, os homens têm sempre um arquétipo feminino um pouco mais forte também, e as mulheres também têm um arquétipo masculino um pouco mais forte, só que o principal sempre o masculino, o homem, um deus, é um arquétipo masculino, e as mulheres, uma deusa, um arquétipo feminino. Eu vou passar um exercício para achar o arquétipo principal de cada um deles, sendo que no dos homens, ele já vai saber que o principal é o masculino e as mulheres vai saber que o principal é o feminino. Certo? Vou passar esses dois exercícios. Vou enviar na lista de transmissão amanhã quinta, ou no máximo sexta-feira. Dito isso, tem pessoas que, sem nem saber o que é arquétipo, já trabalham o arquétipo de forma automática do dia a dia. De forma inconsciente, elas já trabalham. E por isso elas têm uma vida muito próspera. E tem pessoas que não trabalham arquétipo e por isso tem uma vida triste, ruim, não muito boa, meia bomba, mediana. Poucos momentos de felicidade, que na verdade são pseudo-felicidades, que ela acredita que aquilo é felicidade, na verdade não é. É apenas uma alegria
uma alegria momentânea, e ela acha que aquilo ali é o sentimento de felicidade. A pessoa nunca sentiu felicidade na vida, e ela acha que ela pensa que sabe o que significa felicidade. E isso a pessoa só sabe quando ela está dentro do propósito de vida, quando ela vivencia seu arquétipo, quando ela solta. Bom, Atena, eu vou ler aqui um primeiro parágrafo desse livro que eu vou indicar para vocês, que é o seguinte. A deusa Atenas. Atenas era a deusa grega da sabedoria e das artes, conhecida pelos romanos como Minerva. Da mesma forma que Ártemis, Atenas era uma deusa virgem, dedicada à castidade e ao celibato. Era a majestosa e bonita deusa guerreira, protetora de seus heróis escolhidos e de sua cidade homônima, Atenas. Era a única deusa olímpica retratada usando couraça, com a pala de seu capacete voltada para trás, para mostrar a sua beleza, um escudo no braço e uma lança na mão. Bom, Atena, ela tem como característica principal, nós estamos falando bastante sobre isso, a importância de se trabalhar essa energia, que é o fato de, apesar dela ser mulher, ela ser bastante racional. Ou seja, ela, diferente da maioria das mulheres, estou dizendo mulher, né, uma deusa, uma metáfora da mitologia grega, mas estou chamando de mulher. Diferente das outras mulheres, Atena, ela tem esse lado racional que é presente no Yang, muito forte. Não só muito forte, como, inclusive, supera o lado emocional dela. Ou seja, para quem quer trabalhar o lado racional e, dentre os ativistas quânticos, todos, a maioria, não digo todos, né, mas 99%, incluindo homens e mulheres, tem o lado emocional, o Yin, mais trabalhado que o Yang. E por isso estudam o que nós estudamos, porque para estudar, para captar, para entender os nossos estudos, quando eu digo os nossos, é isso, é essa parte da lei da atração, o entendimento de como o universo funciona, essas questões, a pessoa deve ter um Yin acima da média. Então, todos vocês aqui estão aqui presentes, vocês já têm o Yin acima da média, senão vocês não estariam aqui. Só busca esses estudos quem tem o Yin acima da média, logo de cara. Então, provavelmente, o seu Yin é mais trabalhado que o Yang. Logo, Atena é um arquétipo perfeito para você buscar o equilíbrio. Lembrando que o equilíbrio nunca deve ser feito abaixando a energia, né, que se contrapõe que completa a outra, para que elas fiquem iguais, e sim subindo, elevando a que está abaixo. Ou seja, um exemplo rápido. Vamos supor que o Yin está aqui, o Yang está aqui. A pessoa, para equilibrar, ela não tem que fazer isso com o Yin. Ela tem que fazer isso com o Yang. Ou seja, Atena é uma oportunidade muito boa para buscar este equilíbrio. Foi passado uma foto de Atena para que o nosso membro coloque do celular. Isso funciona como um ritual de ativação. Sempre quando se quer entrar numa energia, num arquétipo, elaborar um ritual e fazê-lo é muito bom. Então nós criamos sempre um ritual quando mudamos nosso arquétipo. O arquétipo da mitologia grega, em nossa mentoria, é sempre o arquétipo principal. Nós usamos sempre, no mínimo, 3 arquétipos. E eles são representados com fotos que mandamos colocar no fundo de tela do celular, na tela inicial, fundo de tela do WhatsApp, fundo de tela inicial e tela de bloqueio.
sendo que na tela inicial é sempre um da mitologia grega que nós consideramos como o arquétipo principal do momento da mentoria. Era Zeus, mudamos agora para Atena. E aí faz parte do ritual tirar a imagem de Zeus, coloca Atena, tira um print e envia no grupo o print. O início do ritual de entrada no arquétipo. Uma segunda etapa é assistir a live ao vivo, de preferência, ou a gravação. E a terceira etapa é colocar em prática os conhecimentos aqui falados e fazer as práticas passadas. Uma delas será um resumo em áudio que eu vou fazer sobre Atena, após a live de domingo, que na próxima live, na live do próximo domingo, que dia será do próximo domingo? É dia 11, salvo engano, será a live onde nós vamos nos aprofundar em Atena e fechar este tema. Assistir essas duas lives e após essas duas lives eu vou fazer um áudio de resumo e escutar cerca de 5 ou 6 vezes o áudio, contemplar a imagem. Essas práticas eu vou passar para vocês após a live de domingo. E aí nós fechamos o ritual de entrada, com você, né, obviamente, colocando os conhecimentos passados em prática. Atena, eu vou falar de uma forma, então, geral hoje e me aprofundo domingo. Sendo que é o seguinte, o mais importante é o básico. O mais importante. Quando se domina o básico, já está ótimo. Quando se domina o básico, já está ótimo. O problema é que as pessoas gostam de... Elas se acham avançadas e querem ir para avançado, sendo que deixam vários espaços do básico. É a mesma coisa que você montar uma casa, uma mansão, sem construir uma boa base. A casa vai desabar. Atena tem como esse lado racional um ponto forte pelo qual nós escolhemos trabalhar este arquétipo no momento. Os outros pontos fortes de Atena ao lado estratégico, o lado dela no sentido de aumentar o poder de concentração, aumentar a vontade de ler. Eu estou sendo bem direto, estou falando de uma forma bem informal para que seja entendido. Busca compreender, racionalizar as coisas. Logo, lembrando que sempre que existe o positivo, do outro lado existe o negativo. Então, no que diz respeito à sensibilidade, à percepção, à compreensão, percepção sobre o sentimento dos outros, quando a pessoa entra nesse arquétipo, existe uma queda, uma diminuição nessa percepção. Eu vou dar um exemplo, porque aqui eu gosto de passar, nós passamos a vida real, como, né, o dia a dia, para que você pratique. A nossa intenção é fazer você evoluir, não é passar conhecimento. Não estou aqui passando conhecimento, estou aqui passando conhecimento, mas com a finalidade de fazer você praticar e com isso evoluir. Então, um exemplo do dia a dia. A pessoa está usando o arquétipo de Atena, está fazendo tudo, né, está seguindo o roteiro, e ela está no trabalho e tem uma pessoa que trabalha com ela todos os dias que está muito triste. E se ela não estivesse usando Atena, ela iria perceber que a pessoa está triste. Mas como ela está usando Atena, pode ser que ela não perceba. E aí ela não vai perguntar, nossa, como é que você está? Você está mal? Isso aqui. Aí às vezes a outra pessoa está esperando isso e a pessoa não faz porque ela diminuiu essa percepção. E aí pode ser que essa pessoa sempre, essa pessoa que está usando a Atena, sempre teve esta qualidade de perceber como as pessoas não estão muito bem, ela vai lá, pergunta e tudo mais, mas no belo, né, nesse período que ela está usando a Atena, ela falhou nessa percepção. Aí as pessoas ao seu redor podem achar, pô, ela está chateado comigo, ele está chateado comigo, etc e tal.
Nos relacionamentos, inclusive, você pode, né, durante esse período, mostrar um afeto menor. Esse é o lado negativo. Só que é o seguinte, gente, nós vamos usar 2 meses, 2, no máximo 3 meses. E a parte positiva é muito importante ser trabalhada. Então, é só ficar atento no lado negativo, tem alguns outros que eu vou mencionar, e focar no positivo, e logo, logo, né, nós vamos estar usando outro arquétipo. Todo arquétipo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Então, para você poder trabalhar o lado positivo do arquétipo, você vai ter de, nesse momento, se conectar com essa parte negativa, sendo que você pode captar o positivo e o negativo te influenciar muito pouco. Pode. Você também pode pegar, se aprofundar no positivo, agregar a energia positiva, aterrar na parte positiva dela, também, né, aterrar no negativo, no que você parou de usar a Atena, o positivo fica, baixa um pouquinho, mas ele fica, e o negativo vai embora. E assim, vai trabalhando os arquétipos. É lógico, fazendo dessa forma. Então, logo de cara, já passei o dever de casa, que é para quem é da mentoria. Eu vou falar aqui, para quem não faz mentoria também, se quiser fazer esse estudo, eu peço para que leia o capítulo 1, 2 e 3 desse livro, que fala da parte básica, e o capítulo 5 desse livro, que fala especificamente sobre Atena. Considerado um dos melhores, não o melhor livro sobre arquétipos dentro da mitologia grega, para essa questão de ativar o arquétipo e colocar o arquétipo em seu benefício, usufruir, prosperar através do arquétipo. O nome é As Deusas e as Mulheres, Jean Shinoda Bolen. Ok? Lá na estante virtual, tem o livro usado, bem barato. Você pode comprar o novo aí, você compra da forma que você quiser. Só peço para que você não pegue e-book gratuito na internet, porque isso gera uma energia negativa, isso gera uma energia da escassez, já que o livro é protegido por direitos autorais, tem uma atriz que vende, tem uma editora, tem pessoas que trabalham, que dependem do lucro da venda dos livros para se manter, para manter suas famílias. Então, você pegar um e-book compartilhado ilegalmente na internet, isso só vai atrair escassez para você, além de que a compreensão da leitura vai ser menos de 50% da compreensão que uma pessoa tem quando ler um livro que ela compra da forma legal. Tem pessoas que não acreditam nisso. As pessoas que têm o lado racional acima, de forma preponderante ao lado emocional, ou seja, o Yang de forma preponderante ao Yin, lembrando que o Yang não é só a razão e o Yin não é só a emoção, não. A razão está, o lado racional está no Yang, mas o Yang é muito mais do que isso. Só para ficar claro. As pessoas que têm um lado racional mais forte, elas não vão acreditar nisso que eu falei. Elas não vão acreditar. Vai rir e tudo. Quando eu falar que a pessoa que estuda por um material que foi compartilhado ilegalmente na internet, ela tem uma compreensão menor do que fosse comparar a ela estar estudando com um material comprado de forma lícita. Ela vai rir, não vai acreditar. Já quem tem o Yin trabalhado, claramente sabe disso. Porque ela, de forma inconsciente, ela já sabe. De forma inconsciente, os dois já sabem, mas ela faz muito sentido para ela isso. Porque ela tem esta percepção que não existe em quem tem o lado Yang muito maior do que o Yin. É claro que se a pessoa tem um Yin muito lá em cima, muito bem trabalhado, mas o Yang muito mais trabalhado, ela vai ter essa percepção também. Por quê? Porque ela tem o Yang muito mais trabalhado que o Yin, mas ela tem o Yin muito trabalhado também. Certo? Para ficar entendido, porque a questão é ter o Yin bem trabalhado também. E tendo os dois equilibrados, aí é o top.
Vamos lá. Atena tem como outro ponto característico o fato de que ela foi criada por Zeus. Não teve o lado materno presente em sua vida. Trazendo para a nossa percepção da realidade, a mulher que não teve mãe ou teve uma mãe ausente, ela se identifica com Atena. Geralmente, a pessoa que nasceu com o arquétipo de Atena como arquétipo principal teve essa ausência do lado materno. Seja por total ausência, ou seja, a mãe faleceu, ou a mãe fugiu, ou a mãe era viva, ou seja, em razão de uma falta de presença eficaz. Apesar de existir a presença física, não existia uma presença eficaz. Ou seja, a mãe era viva, a pessoa até morava com a mãe, só que a mãe era ineficaz. Não era uma mãe de verdade. Pode ser que ela até tentava ser e a filha bloqueava e por isso não teve a ausência da mãe. Aí a culpa não foi nem da mãe, foi da filha, mas teve a ausência da mãe. Ou seja, o fator ausência da mãe, ausência do lado materno, é peculiar em quem nasce com o arquétipo de Atena como principal. Isso já é uma dica para muitas pessoas captarem se Atena é o arquétipo dela pelo qual ela nasceu ou não. E com isso, a repetição de padrão de comportamento que existe nas pessoas em razão do pai ou da mãe, no caso da pessoa que tem o arquétipo de Atena, fica apenas sobre o pai. E por isso o lado racional mais desenvolvido, por isso a busca pela liderança, que muitas mulheres são líderes, mas são mulheres que têm o Yang também bem trabalhado. Atena tem a figura de líder. Por quê? Porque ela tem o Yang trabalhado, em razão dessa repetição de padrão do pai dela, que era Zeus. Na nossa percepção da realidade, o pai de uma pessoa que sempre nasceu com o arquétipo de Atena como principal vai ser um Zeus? Não necessariamente, porque Zeus são pouquíssimos. Mas necessariamente vai ser a figura do pai vai ser a figura de um líder. A pessoa que chama para si a responsabilidade, defende sua família, protetor. Essa é a figura do pai, da pessoa que vivencia o arquétipo de Atena, que nasceu o arquétipo de Atena como principal. A coruja, o animal de poder principal de Atena, representa a sabedoria, o capacete e a lança, o lado guerreiro. Atena, quando a pessoa vivencia Atena, ela passa por conflitos e a pessoa pode invocar Atena quando está passando por conflitos assim, justamente para que ela saia vitoriosa no final, porque Atena, ela, dentro da mitologia grega, quando eu digo Atena, logicamente sempre dentro da mitologia grega, ela passou por guerras onde ela teve perdas em batalhas, mas no final da guerra ela sempre ganhava. Inclusive, ela obteve vitórias sobre Ares, o deus da guerra. Ou seja, ela vencia o deus da guerra. Mas, para ela vencer a guerra, ela passava por batalhas, onde havia derrotas. Mas, no final, ela ganhava. Havia derrotas em batalhas, mas a guerra final ela sempre ganhava. Na nossa percepção da realidade, eu uso como exemplo, posso citar vários, mas vou citar aqui um clássico. Uma pessoa, um casal se separa, tem um filho, eles entram numa batalha judicial para ter a guarda do filho. O juiz concede liminarmente a guarda da criança para o pai. Ou seja, a mulher ali sofreu uma derrota, uma batalha.
Na sentença, em primeira instância, o juiz ele, né, deu a sentença favorável ao pai também. Então, liminarmente, o pai já tinha ganhado a primeira batalha com vitória. Na sentença, o juiz deu vitória para o pai, mais uma batalha vencida pelo pai, 2 derrotas aí sofridas pela mãe. Só que aí, na segunda instância, que é onde decide, os 3 desembargadores deram a vitória para a mãe. E bateu o martelo, sentença irrecorrível. Final da guerra vencida pela mãe. Um exemplo assim, vamos supor que a energia de Atena estivesse ali presente. Aliás, a energia de Atena está presente nessa questão, por ser certo. É claro que, se a pessoa for olhar pelo ângulo de outra mitologia, vai ser a energia equivalente a Atena, só que da outra mitologia. Existem arquétipos equiparados a Atena em todas as mitologias. Escolhendo a mitologia grega, nessa energia da audiência, seria Atena. Derrota, batalha, vitória na guerra final. A pessoa ela pode invocar Atena quando ela está diante de derrotas e batalhas e ela quer vencer a guerra final, invoca Atena. Invoca Atena. Quando a pessoa ela quer ganhar uma batalha, ela sabe que não é guerra ainda. Ela quer ganhar uma batalha, aquela batalha muito importante, ela invoca quem? Ares. Invocou Ares para ganhar a batalha. Acabou a batalha, já sai de Ares e invoca Atena que é para ganhar a guerra. A pessoa que domina isso que eu estou dizendo é a pessoa que está acima da média. Tem pessoas que fazem isso de forma automática, sem saber que está entrando na energia de Ares, de Atena. Elas fazem, né? Elas entram, acessam, saem de forma automática, de forma inconsciente. Pouquíssimas. E menor ainda é o número de pessoas que fazem isso conscientemente. Você, então, está dentro de um número raríssimo de pessoas que agora tem a possibilidade de exercer isso, de colocar isso em prática. E aí, as pessoas que utilizam disso são ferramentas poderosíssimas, que pouquíssimas pessoas, né, usam. Pouquíssimas, mas em números e quantidades, são várias no mundo. E várias conscientemente, o que eu estou dizendo, tá? Conscientemente. Num caso desse, eu tenho certeza que o que está passando na sua cabeça é exatamente o seguinte: numa situação dessa, como então, Igor? Eu estou passando, vamos supor que eu esteja passando por uma situação onde está havendo batalhas, eu estou perdendo, eu quero invocar Atena, entrar em Atena para ganhar a guerra final. Guerra é um termo pejorativo, mas vamos usar isso aí. Como fazer? Simples, vamos lá. Escolha, aí vai de pessoa para pessoa. Coloque uma foto de Atena na parede da sua casa, preferência compre uma estatueta. Leia os 3 primeiros capítulos desse livro e o 5º. Assista essa live. O fato de você estar assistindo essa live já está mostrando para sua mente que você quer acessar a Atena. Entenda Atena. Contemple, fique olhando, meditando para a foto de Atena ou para a estatueta, né? Contemplando. Tem um exercício que eu vou passar depois, que você pode colocar o foco aqui atrás, ó, e você olha para a imagem, ela fica em 3D. E isso, sem pensar em nada, a energia vai entrando em você de forma rápida. E coloque, né, use o animal de poder coruja. Eu vou passar um PDF de 3 páginas sobre a coruja, vou enviar no grupo, e vai fazer parte do ritual, né, ler o PDF. Você pode usar a coruja da mesma forma, estudando a coruja, assistindo documentários sobre a coruja. No nosso caso de Atena não vai ser necessário isso não, mas estou explicando para uma pessoa que esteja querendo invocar Atena para vencer uma guerra, no caso. Ou até mesmo para pegar a parte racional, ou para entrar num foco de estudo. Pode usar a coruja, aí vai assistir documentários sobre a coruja, vai entender sobre a coruja, vai usar uma estatueta da coruja, umazinha só.
e com isso ela vai entrando no arquétipo. Bom, Atena, ela, no que diz respeito à energia equivalente trazida a Atena através do animal de poder coruja, o que me desperta a atenção é o poder que a coruja tem de enxergar 360 graus. Ela vira a cabeça. É como se ela tivesse olhos na nuca. Isso significa que a sua percepção aumenta. Você enxerga além dos horizontes. Quando eu falo enxerga significa a percepção. A percepção. Inclusive, até mesmo, a sua visão pode melhorar. Eu já vi casos assim, a visão da pessoa melhora, a visão mesmo. Aumenta. As mulheres, elas já têm uma capacidade de visão, de espaço, maior que a do homem. Tá? As mulheres já têm esse dom. Né? Agora, o homem, ele tem a sua percepção de visão bem limitada. Eu vou dar um exemplo. Se existe várias mulheres e vários homens num bar, num restaurante, quando a mulher quer paquerar o homem, ela paquera de uma forma e ela acha que está dando maior mole para o homem e o homem não percebe isso. Agora, o homem, quando quer paquerar a mulher, fica assim, ó. E acha que a mulher não está olhando ainda. Porque a mulher tem uma visão periférica 1000 vezes melhor que a do homem. Então, existe essa questão. A mulher, quando ela quer demonstrar interesse no homem, ela demonstra de uma forma que o homem, na maioria das vezes, não percebe. Já o homem, ele, quando quer, né, paquerar a mulher, ele quase engole a mulher. Fica. Tudo isso em razão dessa percepção. O engraçado é que tem pessoas, acredito que a maioria saiba disso, mas tem pessoas que desconhecem totalmente isso. Bom, a coruja, né, na energia de Atena, a coruja dentro da energia de Atena possibilita tanto ao homem, tanto à mulher, um aumento dessa visão periférica. Não só da visão mesmo, assim como a percepção de captar as coisas. Lembrando que muito dentro de uma seara racional. Porque a parte emocional cai. Então, tem pessoas que podem falar, ué, mas a minha percepção diminuiu. A parte emocional, a parte racional, a periférica, aumenta. E muito. É claro que vai variar de pessoa para pessoa, levando em consideração o comprometimento dela nessa busca. Vontade de ler, de estudar, e a parte negativa da coruja é uma tendência a pessoa ficar acordada de madrugada. Só que a pessoa, lembrando, gente, muito importante que eu vou falar aqui agora. Sempre quando eu falo sobre arquétipos, eu tenho a obrigação de falar a parte positiva e a parte negativa. Tem pessoas que querem escutar só o positivo. E quando escutam a parte negativa, elas falam assim, não, então não serve para mim não. Então não vai poder usar nenhum arquétipo, porque todo arquétipo tem a sua parte positiva e negativa. Pode ser que você, ao assistir vídeos no YouTube sobre um arquétipo, seja falado apenas o positivo. Por quê? Porque quando se fala o negativo, a pessoa fecha o vídeo e tudo mais. E muitas pessoas só buscam engajamento. E que não é o nosso interesse. Engajamento é interessante para a gente? Mas a finalidade principal aqui é passar o conhecimento útil, eficaz. E em razão disso, nós temos muita felicidade. Então, cuidado ao buscar conhecimento sobre arquétipos e você só ler a parte positiva, porque você vai se estrepar, porque você não vai ter o domínio da negativa. Todo arquétipo tem a parte positiva e negativa. Se você, ao escutar a parte negativa, você desiste do arquétipo, você não pode usar arquétipo nenhum. E você já está usando arquétipos. Todo mundo usa arquétipos de forma natural. Todo mundo está vivenciando arquétipos.
Estou dizendo isso para que você não fique preocupado assim ao ponto de, não, essa parte negativa é muito ruim, então não vou usar o arquétipo. Use, passe, vai ser o aproveitamento vai ser muito bom para você. Dito isso, até porque, como eu disse, é temporário. É temporário. E também, quando você trabalha a parte positiva do arquétipo, quando você for trabalhar o positivo de outro arquétipo, essas partes negativas, elas são totalmente superadas. Quando você deixa de usar o arquétipo, a parte negativa dele já praticamente dissolve. Você só fica com a positiva. Só que a sua percepção sobre o negativo que você já tinha aumenta. Você aumenta a sua percepção. Porque tem pessoas que têm defeitos e não enxergam. O arquétipo vai ajudá-la a enxergar os defeitos que já existem em você. Sobretudo se eles são os mesmos que o arquétipo tem, de respeito à parte negativa. Moral da história, use o arquétipo, não use apenas se for um caso extremo. Certo? Por exemplo, você está usando a Atena e você, depois que começou a usar a Atena, em razão da coruja, com a animal de poder dela, você não consegue dormir à noite, você trabalha todos os dias, 7 horas da manhã. Não tem jeito, para de usar. Mas você tem que experimentar. Você pode continuar usando a Atena e anula a energia da coruja, não use. Você pode também, lembrando, você pode estar usando a coruja e não ter essa parte negativa de ficar acordado de madrugada. Ótimo. Então use para ver, sentir. E se o efeito negativo está muito ruim, se for algo e colocando na balança não vale a pena, cesse. Bom, tem uma outra questão. A Atena, ela, em razão delas ter sido criada pela figura masculina, ter uma ausência da parte feminina, buscar esse lado, o lado yang, ser mais aflorado, dela ser é a líder que parecida com Ares, ela quando está no papel de general, ela é aquele general que desce do castelo e vai lá lutar de espada junto com o seu exército. Essa é Atena. Assim como ela também pode entender que o melhor momento é ela recolher a espada, subir, voltar para o castelo. Vamos supor que dando um exemplo, estou usando uma metáfora. Vamos supor que a pessoa está no arquétipo de Atenas, está no castelo, o seu exército, e o exército está querendo invadir. Ela desce, tenta brigar, o exército está perdendo, ela, de forma estratégica, volta e analisa e pensa em novas estratégias para poder vencer a guerra. Ou seja, ela sabe o momento da batalha e sabe o momento de ser estrategista. No que diz respeito a esse lado, ela é completa. É a perfeição. Por isso que no final ela ganha. Derrotas vão ser sofridas, mas no final ela vence. Na nossa vida, nós vivenciamos isso o tempo inteiro. Vemos isso. A pessoa lá, o verdadeiro arquétipo de Ares, deus da guerra, tendo vitórias e no final ele perde. Vou dar uma polemizada rápida aqui. Tá? O ex-presidente do Brasil, Bolsonaro, é o legítimo Ares. Eu sempre falei isso aqui na mentoria. Sempre falei. Para quem é antigo sabe. Sempre falei. A derrota do final é certa.
Ele é o legítimo Áries. Não estou falando mal nem bem, só estou apresentando um fato. Ele é o legítimo Deus Áries. E no final, sempre perde. Você sabendo, conhecendo os arquétipos, você sabe exatamente o que vai acontecer, sabe o futuro. E você, sabendo qual é o seu arquétipo, sabendo qual é o seu futuro, você pode fazer as devidas mudanças para mudar aquele futuro. Exemplo, só um exemplo, a pessoa que vivencia que nasceu com o arquétipo de Áries, ela sabendo disso, ela pode mudar o rumo para que ela não sofra a derrota final. Mas aí ela vai o quê? Deixar de usar. Apesar de Áries ser o arquétipo principal dela, ela, em determinados momentos, vai ter que deixar de vibrar na energia de Áries. Senão, vai ser sempre vitórias, vitórias e combates e derrota fora da guerra. Então, isso é poderosíssimo. Bom, Atena, como eu estava dizendo, em razão dessa ausência do lado materno, esse lado yang dela mais forte, o lado racional, a repetição de padrão de comportamento do pai e tudo mais, ela tem uma tendência a uma vida amorosa bem leve. Até a mulher que nasce com o arquétipo da Atena casa, tem marido, né, pode vir a casar, ter filhos, ter uma boa relação com o marido, mas nunca vai ser algo profundo, sabe? Aquela profundo, enquanto estiver vibrando na energia de Atena. E aí, quando ela quiser mudar isso, ela pode vibrar na energia de Afrodite, por exemplo. Aí já não é casada, na época de solteira, que ela quer uma vida mais, né, mais agitada, mais de paquera, mais Afrodite. Está no foco, tem que passar no concurso, tem que focar no crescimento da empresa, tudo mais. Atena. Diversão? Afrodite. E aí, é claro, eu estou fazendo um elo. Logo, o que você pode captar? Se a pessoa não tem Atena bem trabalhada, se ela não tem Afrodite bem trabalhada, não dá para ela trabalhar as duas ao mesmo tempo. Primeiro uma, depois a outra. Primeiro uma, depois a outra. A Atena a pessoa da energia de Atena é típica mulher que tem um machismo dentro dela, em razão dessa criação, dessa ausência da mãe. Se bem que muitas mulheres, muitas mães já são machistas, mas quando a mulher não tem essa figura, ela tem a tendência a ser machista. Não quer dizer que você vai usar a Atena e você vai se transformar numa machista. Não, não, de forma alguma. Se você já tem essa questão bem trabalhada, se você não tem esse lado do machismo, né, já bem trabalhado, deixado de lado, não quer dizer que você vai usar a Atena que você vai voltar a ser machista, de forma alguma. Mas tem chances de você ficar um pouco, né? Perder um pouco dessa mente aberta. Tem. Caso seja o caso. Tem chance. Ficar mais retona, mais. Fazer aquele. Nossa, que piranha esses comentários assim, de pessoas machistas. Você pode se pegar fazendo um comentário desse. Coisa que você não fazia antes. Mas aí você tem a percepção, opa, isso não existe. Piranha é prendedor de cabelo. Não existe isso aí, piranha. Isso é uma nomenclatura totalmente ignorante. Machista e ignorante. Então, essa parte no que diz respeito à vida sexual, bom, sendo bem direto, a vida sexual da pessoa pode dar uma diminuída. Pode. Não quer dizer que vai. Pode. A vontade de fazer sexo. Isso em detrimento da busca por um foco. Porque o lado do foco, o foco racional, a busca por objetivo, estabelecer metas e conseguir, aumentar a razão, a percepção racional, e isso tudo vai ser o centro.
Logicamente, a busca, por exemplo, se a pessoa é solteira, a busca por vai para barzinho, essa ida para barzinhos, noitados, isso cai. Cresce muito quando a pessoa usa Dionísio. Afrodite, Dionísio. Isso cai. E não só essa busca, assim como também o lado, né, sexual mesmo. A vida sexual pode dar uma diminuída. Então, se você tem uma vida sexual ativa, você vai continuar tendo, só que vai diminuir o ritmo. Agora, se você tem uma vida sexual não ativa, não vai ser agora que você vai conseguir ativar, dificilmente. Certo? Tá entendido? Se você é aquela pessoa que faz aquela. Dá só aquela. Tem aquele sexo rapidinho antes de ir para o trabalho, uma vez a cada 15 dias, nem tira a calça jeans. Aí isso vai piorar ainda mais. Usa da Atena. Melhorar não vai. Mas são 2 meses. Depois você lança uma Afrodite para dentro aí, recupera o tempo perdido. Trabalha a parte importante aí de Atena, a parte principal de Atena é muito agregador. É muito agregador. As uvas, né? Está aqui em nossa frente, elas significam abundância. As uvas é um símbolo principal em Dionísio. Só que nós estamos usando também em nossa mentoria para trazer abundância e perfeitamente dá para se usar com Atena. Eu já expliquei algumas vezes que a melhor forma de se usar as uvas é dessa seguinte forma: você compra esses cachos, deixa em casa e de tempos em tempos você vai aumentando a quantidade dos cachos, justamente para movimentar a energia da abundância. Até que na sua mesa, onde tem as uvas, fique tudo cheio de uvas, né? Tudo cheio de uvas. Abundância. Reparem em vitrine. Uma vez eu vi na vitrine da Gaster. Uva, tudo quanto é lado, mas a quantidade de uvas deve denotar abundância com o tempo. Porque você coloca e vai crescendo. Vai colocando, vai colocando, vai colocando, vai colocando. Aí você vibra na energia da abundância. No dia a dia, você vai perceber que as possibilidades de se entrar nas energias peculiares de Atena vão aumentar. Olha, nós estamos falando de uma forma geral de Atena. No domingo, nós vamos dar uma especificada. Certo? Então, você vai perceber no dia a dia que determinados livros, determinadas oportunidades vão chegar até você. Ou seja, usando uma metáfora, imagina que você está num labirinto e tem a porta fechada. Quando você usa o arquétipo, a porta abre. Só que o arquétipo não vai te sugar para dentro. Você tem que entrar dentro, caminhar, passar pela porta. Ou então a porta estava trancada e ela está destrancada. Agora você tem que abrir a porta e passar. Tem pessoas que não querem nem segurar na maçaneta e verificar essa porta aberta. O arquétipo destrava. Pode ser que o arquétipo destrave a porta e abra. Pode ser que só destrave. Você tem que abrir a porta e entrar. Tem pessoas que vê a porta aberta e não entram. Estou usando metáforas, tá? Então, no seu dia a dia, vai acontecer exatamente essas questões. Oportunidades vão chegar. Cabe a você aproveitá-las. O arquétipo faz você, né, atrair essas possibilidades. De repente, é um exercício para aumentar sua visão periférica. Chega até você. Você tem que fazer o exercício. Aí você vai ter visão periférica. Só com o arquétipo, você até tem, né?
Somente vibrando energia, você até sente um aumento. Você perceber isso e forçar, aí sim, nesse exato momento, você está aterrando no arquétipo. Dou um exemplo. Isso em várias situações. Você sente uma vontade de ler. Aí quando você senta e lê, você está entrando no arquétipo. Mas pode ser que a vontade de ler venha e você não vai ler. Pode ser que a sua percepção sobre o que fazer exatamente do seu trabalho para que algo dê certo venha, mas o medo de não dar certo, que existe a sombra da rejeição, pode te parar. Mas se você for lá e pôr em prática, nesse exato momento, você está aterrando no arquétipo. Então, Atena, ela vai lhe dar vontade de ler, tem a tendência a você aumentar a sua sabedoria, aumentar a sua percepção, trabalhar o lado racional, fazer você ter mais foco, vai lhe dar a visão necessária sobre o que fazer para vencer a guerra. Exemplo, na questão judicial. Eu estou usando a questão judicial como exemplo. E você faz as devidas adaptações a tudo na sua vida. Tanto em micro, tanto em macro. Eu vou explicar isso. Vamos lá. Tá no combate, tá lá querendo a mulher e o marido disputando a guarda do filho. A mulher, ela sofreu a primeira derrota na batalha porque o juiz concedeu liminarmente a guarda para o pai. Liminarmente, uma decisão interculatória, uma decisão parcial. Depois, o juiz, uma sentença, decidiu favorável ao pai, em primeiro grau. Aí, a mãe vai recorrer, vai para segunda instância. Não é mais o juiz que vai julgar. 3 desembargadores vão rever o caso. A pessoa quer ganhar a guerra final, acessa a energia de Atena. Igor, como? Já falei. Coloca o quadro, lê os 3 primeiros capítulos, o 5º capítulo, assiste essa live. Pode usar animal de poder coruja. E coloque em prática o que nós estamos falando aqui e o que você vai ler no livro aqui. O livro, eu estou resumindo tudo que está no livro, eu estou falando, de mais importante vou falar aqui e vou falar na próxima live. Mas a leitura sempre é bom, até porque o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo é a parte básica. Eu estou falando apenas do capítulo 5, que é sobre Atena. Você vai ver lá que lá especifica de uma forma mais detalhada. Eu falo de uma linguagem aqui bem formal para que seja bem compreensível. Voltando ao nosso exemplo. Então, a pessoa, né, a mãe, né, sofreu as batalhas na decisão na disputa judicial e já perdeu de forma liminar, perdeu em primeiro grau, o juiz dando a sentença favorável ao pai da criança, ficar com a guarda do filho, e chegou no processo, ela recorreu, está em segunda instância, onde 3 desembargadores vão rever a decisão do juiz, e ela entrou na energia de Atena, acessou Atena, e aí a energia de Atena trouxe até ela a necessidade dela trocar o advogado dela por outro. Veio assim e trouxe também o advogado certo para ela trocar. Trouxe. Ela sentiu isso. Nossa, tem que trocar advogado. Ela sente. Mas quem tem que trocar advogado é ela. Não é a Atena que vai lá e vai contratar o advogado. Vai lá contratar o advogado. Então existe a parte da pessoa também. Existe a parte da pessoa também. A questão é que sem a energia de Atena, provavelmente, essa percepção de que ela tinha de trocar de advogado, mas o fato de chegar até ela, o advogado ideal para ela vencer o processo, foi em razão dela ter entrado em Atena. Se ela não tivesse entrado, isso não aconteceria. Arquétipo. Assim funcionam os arquétipos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Igor, boa noite. Wallace. Fala, Wallace. Só tirar o fone, fica mais fácil.
A minha dúvida é em cima de algumas colocações que você fez sobre analogia entre os deuses ali gregos com os orixás, que faz total sentido. Tem algum lugar, alguém que explica essas analogias mais a fundo? Porque a minha característica, quando eu estava no candomblé, o predominante era Ogum, que é o Ares, que é o guerreiro, que é o que você citou. Só que ele tem algumas parcerias, vamos dizer assim, que andam junto, fica meio que meio a meio, no meu caso. Que o outro é um outro orixá. E eu queria saber se você sabe algum lugar ou estudo que eu consigo fazer essas outras analogias. Porque eu sei também que o Odin é similar ao Zeus, Zeus, que é similar ao. Júpiter na Esqueci romana. o nome agora. Que é. Agora fugiu, não vem ao caso. Você sabe me informar onde que eu consigo me aprofundar nisso? Olha, tem um livro chamado Mitologia dos Orixás, capa amarela, tem esse livro. Você lendo ali, você consegue identificar. Você vai conseguir, você mesmo, lendo um e lendo o outro, você vai identificar que as histórias metafóricas são equivalentes. São histórias diferentes, mas a metáfora é a mesma. A energia é a mesma. São histórias diferentes, mas a energia é só a mesma. Então você tem essa percepção. Aí alguém indicando ali que possa falar para você, não sei, não sei. Mitologia dos orixás eu nem me aprofundo muito. Eu já até perguntei por curiosidade. Uma vez me falaram, inclusive, por exemplo, o Ogum, o Ogum seria, agora até seria o São Jorge, se não me engano, aqui, né? Ou o São Jorge é o Oxóssi. Oxóssi. Agora me Não, veio. não, é Mas São enfim, Jorge mas não mesmo, mas importa. nesse caso é diferente. É Mas não diferente. importa. Mas não importa. Uhum. O, a pessoa pode te. Que um lugar que você pode fazer essa relação, não sei te responder. Não sei. Porque seria mais fácil para o entendimento de Eu quem já entendi. domina uma área. Sim, com E lá certeza. só foi. Eu já estudei muito sobre os orixás, eu fiquei muito tempo na religião. Só que lá só falam as coisas positivas. Essa colocação que você fez de perder a guerra, eu nunca ouvi falar. E outras coisas que faz muito sentido. Eu fiz uma reflexão sobre a minha vida e é toda assim: qualquer batalha eu ganho, mas a guerra eu perco. E, e faz muito sentido. E lá eu conheço as características de todos os orixás, de cor. Só que o lado positivo, o negativo, nunca ouvi falar, nunca vi ninguém, pai de nenhum pai de santo falando, ninguém, ninguém, ninguém. Por isso que me chamou muita atenção. Lê esse livro, Mitologia dos Orixás. Eu acho que vai te Show. dar maior clareza, porque você não vai precisar saber. No seu caso, no seu caso específico, você quer saber a parte positiva, vai ter que ler a mitologia dos orixás. Mas eu já entendi a sua questão. Você queria ir direto ao ponto, né? Você queria não tem que ler para saber. Quer, ó, é esse e vou ler esse, né? Não é isso? Exatamente. É porque É, dentro desse da entendimento mitologia são dos dois orixás, orixás que regem. dentro da São mitologia dos dois. O orixás, outro eu não faço ideia. dentro da mitologia dos orixás, não sei. E eu nem Show de busco, bola. e Obrigado. nem busco saber para não misturar as energias. Eu até já, quando eu li esse livro, foi no período que eu não estava usando nenhum arquétipo da mitologia grega, nenhum outro arquétipo, de nenhuma mitologia. Aí, conscientemente, né? Aí eu li esse livro. Comprei esse livro, dei uma folheada, mas não agradei, não agradei. Dei uma folha. Eu lembro que esse livro eu comprei mais por causa do Oxóssi. O Oxóssi é uma energia que eu sinto que é presente dentro de mim. Mas os equivalentes, sinceramente. Mas eu posso perguntar para você. Eu sei a pessoa que vai saber isso aí. Vou perguntar. Então, se você puder me ajudar, eu te Tem uma agradeço. pessoa que sabe. Eu sei uma pessoa que vai saber. Tá? Eu te aviso. Show, obrigado. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Igor.
Pode perguntar. Fazendo a pergunta aí, né, sobre a questão desse arquétipo, né, assim, quer dizer que sobre a questão de problema no relacionamento, ele dá mais força pro lado positivo ou decai um pouco no sentido assim de equilíbrio, né, equilíbrio no relacionamento. Então, você vai ter uma visão racional dos fatos, entendeu? Você vai ter uma. O lado bom é esse. A pessoa que está no arquétipo de Atena, ela dificilmente tem brigas com o marido, com a esposa, que seja. Dificilmente. Por quê? Porque ela é muito racional. Ela não é movida por impulsos. Geralmente, numa discussão, o lado emocional fala mais alto. A pessoa começa a perder totalmente a razão, né? E deixa a emoção falar mais alto. E aí, isso pode culminar em agressões verbais, pode pegar segredos que a outra revelou e ela joga na cara. Entende? Esse tipo de situação que faz relacionamentos serem cessados. Esse tipo de comportamento. E a pessoa que vibra com a Atena, ela não é uma pessoa extremamente calma. Uma pessoa calma, racional. Ela não deixa se mover pelos impulsos. Não fica histérica. Ela mantém a calma. Apesar dela ter sido rejeitada, entre aspas, rejeitada não, apesar da ausência da mãe, ela não tem a sombra da rejeição muito forte, justamente porque na história de Atena, essa figura da mãe não existiu. Então, quando a pessoa está vibrando no arquétipo de Atena e existe a figura de uma mãe, mas que é uma mãe ausente, a sombra da rejeição não a afeta muito. E ela é racional, ela consegue lidar. Essa é uma característica muito boa dela. Ela não se abala com essa questão, porque ela é extremamente racional. Então, dentro de um relacionamento, quando a pessoa está vibrando na energia de Atena, ela fica muito racional, ela racionaliza. Ela enxerga se realmente o certo é terminar, se o certo é continuar. Se ela quer continuar, ela enxerga exatamente o que deve ser feito para o relacionamento continue. Ou ela vai enxergar que deve ser feito isso para o relacionamento ser bom, mas não vai ser bom para mim manter esse relacionamento. E ela lida com tudo isso de uma forma racional. O sofrimento, aquele abalo da perda, do cessamento da relação, não, claro, ela vai sentir, o ser humano vai sentir, mas não vai sentir da mesma forma que ela sentiria se eu estivesse usando a Atena. Ela não vai ficar aquela depressão, ela é tudo da minha vida, não sei o que vai ser de mim sem ele, sem ela, não tem isso. É uma tristeza que vai passar, momentânea. Ou vai enxergar o que fazer para continuar. Tá entendendo? Esse lado emocional, ele é suprido. Depressivo, aquela situação de ficar querendo olhar o celular inteiro para ver se a pessoa ligou. Ele ligou, ela ligou. Ela, né, pode até olhar uma, esquece, naquele, sabe? No dia a dia. Tô falando do caso prático do dia a dia. Esse tipo de situação, esse tipo de comportamento. Porque ela é mais racional. Tá respondido? Sim, senhor. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? No próximo, eu vou. Lembrando, tem exercício, eu vou escrever. Eu já mandei a foto, eu já escrevi na nossa lista de transmissão da mentoria. Né? Porque, enfim, porque essa live foi realizada no domingo passado, só que a gravação falhou e aí eu estou fazendo aqui, repetindo aqui. Agora, passei já o nome do livro, os capítulos. Vou enviar um PDF falando sobre a coruja. Acho que são 3 páginas. Moleza. Quem quiser comprar uma estatueta da Atena pode, mas essa aqui é cara. Cara, sim. Né? R$ 350, eu acho. Caro, né? Enfim. Você já tem a foto de Atena
no celular, basta, tá? Quem quiser ir além pode comprar uma estatueta, mas não é necessário, tá? Lembrando do que eu falei das uvas, estamos usando o mago também, lembrando disso. A coruja, nós já estamos usando no fundo de tela do WhatsApp. Eu vou fazer mais uma live sobre Atena, inclusive entrando nos mitos, nas histórias. Eu citei uma aqui, uma metáfora da guerra, e vou citar algumas outras, que você vai poder, que talvez você vivencie, e aí você tem que saber, né, quais são as histórias, as metáforas, né, os mitos, para você identificar no dia a dia que você está vivenciando determinada energia, determinada história que a Atena vivenciou. E aí você vai saber tudo o que vai acontecer, se você seguir, né, espaços. Ou, se você não quer aquele final, você vai saber que irá acontecer e você vai tomar os devidos caminhos para que o final não aconteça. Vou falar exatamente desse ponto na próxima live. Bom, lembrando que na lança e no capacete representam os símbolos da parte guerreira de Atena. Da parte guerreira. Aqui ela está com os seus símbolos de forma completa. Mas não é sempre que a Atena pode estar assim. Ela pode estar sem o capacete, sem a lança. Só que a coruja pode estar só com a lança. Ela pode estar com a lança, com o capacete, sem a coruja. Ela pode estar com tudo completo. E você identifica. Isso aqui é uma forma mais agressiva. Aqui é uma energia mais de proteção. E aqui é uma energia mais da inteligência. Combate, agressão, e não só a agressão, como também uma forma de se defender. Aqui é pura proteção. Lembrando que uma forma de se defender é ameaçar o ataque. Quando me refiro a isso, traz para a percepção da realidade. Traz para a percepção da realidade. E aí você tem que ter percepção. Tem que ter percepção. Porque isso identifica, você pode identificar isso em vários casos. Eu citei a questão de micro e macro no que diz respeito a metáforas, né, metáforas que eu digo são os mitos que o arquétipo vivencia, pode ser micro e macro. Vou dar um exemplo. Naquela situação do cavalo de Troia, é uma metáfora, que ele é um arquétipo, tá? O cavalo de Troia, aquilo ali é um arquétipo. Pode ser que existam, vou trazer a percepção da realidade do arquétipo do cavalo de Troia. Acho que já citei essa história aqui antes, mas já usei esse exemplo, vou usar novamente. Vamos supor que existem 2 escritórios de advocacia concorrentes. Certo? São concorrentes. E aí, um escritório, ele chega e fala para o outro: não, rapaz, vamos ser amigos e tudo mais. Olha só, eu não quero entrar numa disputa com você. Inclusive, olha, eu tenho esse advogado aqui que ele é muito bom, ele atua na área X, eu não vou trabalhar mais com direito de família, ele é mestre de família, eu sei que você precisa de um bom advogado em direito de família, então fique com o meu advogado. Fique com o meu advogado. Para você ver que nós estamos selando nossa paz. Vamos supor que seja um escritório dos concorrentes, os donos discutiam, disputavam clientes. E aí um deles fez isso, né? Cedeu o rapaz. Aí o advogado dele foi trabalhar no outro lugar. Só que ele, na verdade, era um espião. Ficava lá, viu tudo o que acontecia, pegou os processos, viu que eram os clientes dele, viu a forma de se captar clientes. Depois ele voltou para o escritório de origem e pegou os principais clientes e levou para lá. Cavalo de Troia. O cavalo de Troia, lembra, para quem não lembra, para quem não sabe, é um presente. Existiam 2 exércitos brigando numa guerra. Eles falam, aí um exército, o que estava perdendo, ele disse que não queria mais entrar em conflito e deu um presente. Era um cavalo enorme. Aí o exército aceitou o presente. De madrugada, os melhores guerreiros do outro exército estavam dentro do cavalo, saíram dentro do cavalo e dominaram, abriram as portas do castelo e todo mundo entrou e ganharam a guerra. Esse presente foi
era o cavalo de Troia, o famoso presente de grego. Eu citei um exemplo de escritórios de advocacia vivenciando esse arquétipo, o cavalo de Troia. Isso é um exemplo micro. No macro, eu poderia citar aí uma história igual, só que se tratando de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Hitler enviando um presente para os Estados Unidos ou para a Rússia. Alguma coisa desse tipo, né? Nível macro. Uma mesma relação que eu falei, que eu citei aqui como exemplo. Hitler, não quero mais guerra, não quero mais, inclusive esse território aqui, que era um território chave para a Alemanha ganhar a guerra, eu vou tirar meu exército de lá e vocês podem tomar conta. Aí os Estados Unidos não acredita, a Rússia não acredita. Vamos supor que isso tenha acontecido na Segunda Guerra Mundial. Vamos supor que esteja rolando a Segunda Guerra Mundial. Eles não acreditam. Beleza, você vai retirar seu exército de lá? O presidente dos Estados Unidos fala com Hitler. Hitler fala, vou. E Hitler retira o exército alemão desse país, né? Tipo uma ilha, que era um lugar X aí para a Alemanha ganhar a guerra. E aí os Estados Unidos, para se prevenir, coloca um exército poderoso nessa ilha. Rússia também manda lá um pelotão poderoso, bota nessa ilha, que é para garantir que Hitler não vai tomar. E aí, 2 dias após, aí ele explode, porque Hitler tinha colocado vários dinamites ali na ilha. Cavalo de Troia também. Só que no nível macro. Então tem sempre o micro e macro. Em todos os arquétipos, micro e macro. Assim como o período de tempo pode ser anos, dezenas de anos, isso tudo pode ser dezenas de anos, um mito só ser vivenciado em 30 anos, assim como pode ser vivenciado em 30 minutos. Aí você tem que ter percepção para sacar isso. Percepção. Pode ser uma questão de... O cavalo de Troia pode ser em 5 minutos. O mito iniciou, em 5 minutos ele acaba. Como pode ser em 30 anos. Compreendem? Aí esse tipo de percepção vocês vão tendo, vocês vão captando. Bom, era isso. Nossa, por um momento eu achei que não estava sendo gravada a live, imagina? Mas tá tudo certinho aqui. Bom, era isso. Agradeço a presença de cada um de vocês. Eu vou fazer um áudio após a segunda live, vou fazer um áudio em resumo sobre Athena. E eu vou pedir para que vocês escutem 5 vezes, assim, uma vez por dia, seguido, assim, que vai fazer parte do ritual. Certo? E lembrando que na próxima live eu vou me aprofundar nas questões dos mitos em si, para você identificar no seu dia a dia. E vão tendo a percepção sobre a energia de Athena em vocês. A questão sobre a vontade de ler, estudar, o aumento da parte racional, a percepção racional, o aumento da visão periférica, a sabedoria também, maturidade, o fato de não perder o controle emocional, né? Você ser mais estabilizado, não agir na impulsividade, não se incomodar com pessoas fazendo escândalo e tudo mais. Isso não vai te afetar, você vai ser racional, você vai ver aquela pessoa como uma pessoa inferior, uma pessoa que precisa evoluir, e você vai manter o controle, você vai mostrar superioridade. Fica atenado quanto às questões negativas, insônia, falta de desejo sexual, falta de percepção sobre o sentimento alheio. E isso pode trazer, às vezes, dentro de um relacionamento, quando você não percebe que o outro está passando por um lado ruim, está doente, alguma coisa assim, você perde um pouco dessa percepção, isso pode gerar um leve conflito. Então, você fica atenado quanto a isso. Forte abraço e avante! E vão falando no grupo, gente. Vão comentando no grupo essas percepções. Beleza?